Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindos à teleconferência da AES Brasil. Nesta teleconferência serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2021 da companhia. A área de RI da AES Brasil também informa que o release e a apresentação de resultados estão disponíveis no site da companhia por meio do endereço ri.aesbrasil.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para a participação. Caso precisem de ajuda do operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e também está sendo transmitida via webcast, com acesso pelo site de Relações com Investidores da companhia. Em nome da AES Brasil, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante essa teleconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação será conduzida pelo CEO da companhia, senhora Clarissa Sadoc, e pelo CFO da companhia, senhor Alessandro Gregori. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-lo por e-mail, enviando-as à assessoria de imprensa da companhia pelo endereço aes.imprensa@aes.com. Agora, eu gostaria de passar a palavra à senhora Clarissa Sadoc. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um call de resultados da AES Brasil. Hoje aqui comigo, além do Alessandro, nós temos também os diretores da companhia e o nosso time de relações com investidores. Vamos começar a apresentação pelo slide número 2. Começo aqui contando o que a gente fez em relação ao crescimento da nossa companhia nesse terceiro trimestre. Então, assinamos todos os contratos da autoprodução, são 7 contratos, né, com a BR Foods para esse contrato de autoprodução de 160 mega que vamos desenvolver em Cajuína. Assinamos também nesse terceiro trimestre um PPA de longo prazo, com suprimento a partir de 2024 de 300 mega. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas aqui é uma nova avenida de crescimento que a gente abre com contratos em dólar. Olhando para a parte de construção, tivemos importantes evoluções em Tucano. Chegamos aqui à finalização da fabricação e inspeção virtual das turbinas, entre outras coisas. Temos bastante a contar aqui. Para o lado de Cajuína, fizemos também evoluções importantes. Lembrando que Cajuína a gente divide, né, como Cajuína é muito grande, a gente divide em slots de 300 mega, então nós já estamos agora trabalhando no segundo slot em função da evolução das assinaturas de contratos com os nossos clientes. Olhando para os ativos existentes, nós fizemos aqui compras antecipadas de energia também no terceiro trimestre, né, da mesma maneira que a gente falou no trimestre passado, fizemos compras antecipadas agora para o terceiro trimestre, o que nos fez evitar um custo na ordem de 140 milhões de reais. Olhando para a parte financeira, nós fizemos um follow-on de 1,1 bilhão de reais, que foi uma injeção de capital importante para fazer frente ao nosso plano de crescimento. Então, o uso dos recursos será para financiar aquela parte de equity dos projetos. Olhando para Tucano, nós agora fizemos as emissões de dívida, né? Então foram emissões muito boas, com prazos longuíssimos, o que fizeram com que melhorasse ainda mais o retorno desses projetos. Falando um pouquinho da fusão da S Operações, nós contabilizamos agora no terceiro trimestre um reconhecimento de 533 milhões abaixo do EBITDA,
referente ao aproveitamento de sinergias, que o Alessandro vai falar melhor mais à frente. E, por último, eu tenho aqui sempre a grande satisfação de contar para vocês que nós tivemos reconhecimento em mais uma agência de rating da nossa estratégia ESG. Então, hoje nós temos um rating AAA pelo MSCI, que é a única empresa, né, na América Latina com rating AAA. E isso só demonstra todo o trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo, e esses ratings confirmam essa nossa estratégia e esse reconhecimento pelo DNA que a companhia tem nesse assunto. Agora para o slide 4, a gente traz aqui a nossa capacidade instalada. A gente vem mudando tanto nos últimos anos que a gente achou importante mostrar como é que está nosso portfólio, né? Então, hoje, nós temos em operação 3,7 GB de ativos, sendo 28% eólico e solar. Estamos construindo 704 mega, que nos levará a uma capacidade instalada de 4,4 GB, com 40% em eólico e solar. Além disso, nós temos um pipeline pronto para ser desenvolvido de mais 1,5 GB, o que nos leva a essa estrutura aqui com 45% hídrico, 45% eólico e 11% solar. Então, essa evolução que o portfólio terá nos próximos anos, só olhando para a avenida de crescimento Greenfield, né? Aquilo que a gente vai construir. Mas nós seguimos também olhando M&As. Mas como M&A é algo mais oportunístico, a gente não traz aqui um volume específico, porque dependerá do momento e das oportunidades que a gente for encontrando ao longo dos próximos anos. Passando para o slide 5, nós assinamos recentemente também mais 300 mega em contrato de longo prazo com um grande cliente da companhia. Aqui a gente está falando de um contrato de 15 anos de suprimento, energia convencional e no norte do país. Então, como isso é uma energia convencional, a gente ainda deixou em aberto se a gente vai alocar no portfólio hídrico ou se a gente vai alocar no portfólio Greenfield lá em Cajuína. E a decisão para um lado ou para o outro se dará em função de todas as demais discussões que a gente está tendo com outros clientes. Então, a depender do volume de assinaturas que a gente faça nos próximos meses, a gente vai alocar para um lado ou para o outro. É importante notar que a gente está falando aqui de uma energia para ser entregue no norte, então isso também traz uma diversificação importante no que diz respeito à alocação nos submercados do país. Mas aqui a principal notícia, a principal informação é que a gente está falando aqui de um PPA precificado em dólar. Então, essa é uma demanda antiga dos nossos clientes de ter um custo de energia atrelado à sua receita. A gente vinha discutindo isso há muito tempo internamente, de como montar esse produto. Então, o nosso time comercial, junto com o time financeiro, jurídico, enfim, a empresa quase que toda, se reuniu para a gente montar um produto que atenda essa necessidade do cliente, mas que ao mesmo tempo traga o retorno e o risco adequado para os nossos negócios. Então, esse é um primeiro contrato que a gente assina de 300 megas, já é um contrato bastante expressivo, mas é um primeiro contrato dentro de um universo de mais de 3 GB de clientes que gostariam de ter acesso a esse tipo de produto. Então, isso aqui, sem dúvida, é uma nova linha de negócio que virão outros na sequência. Passando agora para o slide 6, vamos falar um pouquinho sobre construção. Então, o projeto Tucano, ele segue desenvolvendo conforme planejado, né? Então, ele está dentro do prazo esperado e dentro do custo esperado. Isso demonstra, mais uma vez, a nossa excelência como desenvolvedor de projetos renováveis. Então, hoje nós temos 529 pessoas na construção, já atingimos um pico de mais de 1.000 pessoas na obra ao longo desse ano. As obras foram iniciadas em fevereiro
desse ano. E, em termos gerais, a gente hoje tem 40% das obras concluídas. E como que a gente divide, né, esse percentual de conclusão? Olhando para a parte civil, a gente tem 81% concluído, e na parte de instalações elétricas nós temos 95% concluído. Se a gente for lembrar, no trimestre passado, esse 81 era 47 e esse 95 era 45, ou seja, a gente dobrou a conclusão dessa parte civil e elétrica ao longo desse trimestre. Dando um pouquinho mais de detalhes na parte civil, então nós temos hoje 83% da concretagem das fundações dos aerogeradores concluídos, e a parte de pavimentação das vias internas, nós temos 76% concluído. Olhando para a parte elétrica, eu acho que aqui o grande destaque é a finalização e o comissionamento dos 45 quilômetros que a gente tem de linha de transmissão de 500 kV entre Tucano e a cidade de Olindina. Nós tivemos também a chegada dos transformadores, a gente está falando aqui de 2 transformadores de 320 MVA cada um. Os aerogeradores, eles chegam agora, né, nessa fase onde toda a parte civil e elétrica está próxima da conclusão, então eles vão começar a chegar agora no finalzinho do ano para começar a ser montado. Tá? Lembrando que a entrada em operação de Tucano é estimado agora já para o segundo semestre do ano que vem. No comecinho da apresentação eu falei também a respeito da parte financeira. Então, nós temos hoje os 2 financiamentos, né? Tanto com o BNB quanto as debêntures de mercado. Lembrando aqui que esses são os maiores prazos que uma geradora de energia já conseguiu em termos de financiamento, e isso faz com que o percentual de endividamento do projeto chegue a 80%, aumentando assim o retorno esperado nesse projeto. Olhando também para o lado da comunidade, né, importante a gente ter um impacto positivo, né, um impacto social positivo na região. Então, nós fazemos uma gestão ativa junto a essa comunidade, tá? Nós temos um processo de comunicação passo a passo do que está acontecendo na obra. Discutimos também muito a questão do Covid e como cuidar dessa comunidade. Nós temos um canal de ouvidoria para receber as demandas da comunidade e entender as necessidades locais. E, por fim, importante lembrar do nosso programa, né, de formação de mulheres para a operação da usina de Tucano. Então, nós tivemos recentemente a formatura dessa turma de mulheres que vão trabalhar na obra. Então, a gente formou um grupo de 30 mulheres, onde faremos a seleção de 13 para trabalhar na obra. Trabalhar na operação dessa planta. Então, nós temos aqui um impacto positivo também na comunidade, uma vez que a gente está formando mais pessoas do que iremos utilizar durante a operação já a partir do ano que vem. Passando agora para Cajuína, no slide 7, nós temos aqui o desenvolvimento do projeto, né? Então, lembrando de novo que como Cajuína é um projeto muito grande, a gente divide ele em construção de mais ou menos 300 mega cada slot. Então, falando do primeiro slot de Cajuína, nós temos ele totalmente contratado com os clientes, né? E nós temos também, na parte de contratação, também tudo contratado. Então, além do contrato com a Nordex, que a gente já tinha comunicado no trimestre passado, nós temos aqui também todos os BOPs contratados, a parte de equipamento elétrico, materiais, enfim, tá tudo contratado, tá? Nós estamos em fase final de licenciamento para que a gente possa, agora já no comecinho do ano, construir, e ele começa a entrar em operação faseado a partir do segundo semestre de 23. Indo para o slot 2, né, a gente tem hoje
uma série de clientes em fase final de contratação. Então, além desses 382, né, que já estão assinados e que usam um pedaço do slot 2, nós temos aqui 300 mega em PPA para ser assinado nos próximos dias e outros 200 megas em MOU de autoprodução, o MOU assinado e os contratos de autoprodução em fase final aí de discussão para que a gente possa, inclusive, anunciar aí nos próximos meses. Com isso, nós tivemos o conforto necessário para executar esse segundo slot da Nordex, né, que é o que a gente chama de NTP, que é o Notice to Proceed. Então, a gente já solicitou a Nordex para reservar esse segundo slot de máquinas para a gente e por isso nós temos hoje o fornecimento garantido de 684 mega de aerogeradores. Tá? Junto aos aerogeradores, nós também avançamos nas demais contratações. Então, o BOP elétrico já foi contratado, o BOP civil ele está em fase final de contratação, mas assim, contratado do slot 2, nós já temos hoje mais de 90% contratado, para que a gente possa começar a construção também ano que vem, é um pouco mais deslocado do que o slot 1, mas também inicia-se a construção já em 2022. Passando para o próximo capítulo, vamos falar agora da gestão do nosso portfólio. Então, no slide 9, nós trazemos aqui o nosso nível de contratação hídrica para esse ano. Então, nós iniciamos 2021 com 85% de contratação do portfólio hídrico e ao longo, principalmente do primeiro semestre, fizemos aí compras de energia, uma vez que a situação hídrica era mais adversa do que a nossa visão inicial. Então, essa redução do nosso nível de contratação foi feita através de uma gestão ativa do nosso time de portfólio, de inteligência de mercado e gestão de risco. E isso nos fez evitar mais de 140 milhões de custos só nesse terceiro trimestre do ano. Passando para o slide 10, nós trazemos aqui a visão do nível de contratação dos próximos 4 anos. Né? Então, olhando o nosso nível de contratação global de todo o portfólio, nós estamos aqui muito próximos a 85%, 87% nos próximos anos. Especificamente em relação a 22, nós fizemos também ao longo desse trimestre uma redução no nível de contratação hídrica. Ele era de 80% e nós reduzimos para 77%, tendo em vista o nível dos reservatórios principalmente. Né? Então, a gente percebeu que ao longo do mês de outubro, o preço da energia de 22 se reduziu em função de que as chuvas começaram a vir e a gente aproveitou esse momento aqui de mercado para reduzir o nosso nível de contratação hídrica e estar no nível mais confortável de risco-retorno para o ano que vem. Falando um pouquinho a respeito de hidrologia e nível de reservatório, no próximo slide, no slide número 11, nós trazemos aqui o nível de reservatório dos últimos anos. Então, como eu acabei de falar, né, a chuva no finalzinho de setembro começou a chegar, então a gente tem um nível de chuvas de 90% da média histórica no mês de outubro e a expectativa de novembro também é de 90%. Isso vem fazendo com que o nível de reservatório esteja hoje muito próximo a dos últimos anos. Né? Se você for comparar aqui com 18, 19, 20, estão todos os níveis bastante próximos uns dos outros. E isso vem fazendo com que o preço da energia seja reduzido bastante frente à expectativa que se tinha para o quarto trimestre desse ano e também para o próximo ano. Né? Então, o ONS vem despachando bastante térmica, isso, ou seja, o volume de geração hídrica não cresceu em função do aumento da hidrologia, porém o preço se reduziu e o reservatório aumentou. Né? A gente tem também, em função do aumento de chuva, uma redução de temperatura,
com que faz também que a demanda reduza um pouco. Então, reduz demanda de um lado, aumenta a chuva do outro, melhora bastante o nível de reservatórios e melhora, consequentemente, a visão de preço para os próximos meses e para o ano que vem. Eu peço agora para o Alessandro seguir com a apresentação, com a parte financeira, e na sequência eu volto para a conclusão da nossa apresentação. Obrigada. Obrigado, Clarissa. Agora nós vamos falar das estruturas que sustentam a nossa estratégia. No slide 13, com o objetivo de atender às necessidades do nosso plano de crescimento, nesse trimestre concluímos com sucesso o processo de follow-on, mesmo em um cenário desafiador para o mercado de capitais brasileiro. Captamos 1,1 bilhão de reais com a emissão de 93 milhões de novas ações, sendo que os recursos dessa captação serão destinados exclusivamente ao crescimento do nosso portfólio eólico e solar em projetos de baixo risco com contratos de longo prazo. Destacamos que a demanda foi de 3,2 vezes a oferta de ações, mais de 60% das reuniões realizadas no processo de roadshow foram convertidas em ordens e 44% das ações ofertadas foram compradas por investidores que anteriormente não eram investidores da companhia. Outro ponto que vale destacar é que o nosso controlador AS Copel aumentou sua participação em 1 ponto percentual, reforçando a confiança na AS Brasil e a relevância da companhia para seus negócios. Entrando agora no slide 14, podemos ver que no último ano a AS Brasil passou por importantes reestruturações com o objetivo de suportar a sua estratégia de crescimento. Nesse contexto, segregamos a companhia em duas principais estruturas. De um lado, os nossos ativos operacionais e do outro, a plataforma de Project Finance. Essa estrutura visa, por um lado, otimizar o acesso a capital necessário para financiar os nossos projetos de crescimento, a chance de alavancar até 80% dos nossos projetos em estruturas tradicionais de Project Finance. Por outro lado, podemos aumentar a capacidade de pagamento de dividendos dessas operações. Além disso, no final do primeiro semestre, divulgamos a operação de incorporação da STT pela S Operações. Uma vez que essa incorporação já está no controle da companhia, nesse trimestre, além das sinergias associadas, reconhecemos 533 milhões de ativo diferido, gerando impacto positivo no resultado. Essa operação está em fase final de execução e deverá ser concluída até o quarto trimestre. Nos próximos slides, vamos avaliar os direcionadores de resultado da companhia. Seguindo no slide 16, podemos ver a margem operacional líquida da companhia. Nesse sentido, podemos verificar o impacto da hidrologia nos nossos números, com uma redução de 203 milhões de reais da margem hídrica comparando com o mesmo período de 2020. Por outro lado, os nossos projetos eólicos apresentaram um crescimento de 34 milhões de reais, o que reforça a nossa estratégia de diversificação do portfólio. Do ponto de vista solar, essa redução, apresentada no slide, de 8 milhões de reais, reflete a diferença entre os PPAs de 2020 e de 2021, onde em 2020 tínhamos contratos bilaterais ao redor de R$ 200 o megawatt-hora, enquanto em 2021 já estamos no contrato regulado com um PPA ao redor de R$ 165 o megawatt-hora. No slide 17, com relação à evolução das despesas da companhia, podemos verificar que esse crescimento apresentado de 55% ocorreu majoritariamente em função da inflação, que também corrige a nossa receita, e em função dos investimentos, dos gastos relacionados ao turnaround dos nossos novos ativos. Esse turnaround tem a ver com a nossa estratégia de aquisição de projetos que tenham upsides, oportunidades de melhoria, e essas melhorias levam em consideração os custos relacionados a essas implantações. Então, nada diferente daquilo que de fato é previsto dentro do contexto de uma aquisição. Além disso, temos investimentos em tecnologia e inovação que vão nos permitir o crescimento cada vez mais acelerado do nosso portfólio. A ideia é a criação de uma plataforma cada vez mais plug and play, que permita que a companhia incorpore novos ativos diferentes, com diferentes tecnologias,
e que possam extrair no final a mesma eficiência dos ativos atualmente em gestão dentro do nosso portfólio. Nesse sentido, os custos seguem sob controle, né, tendo um aumento pontual relacionado exatamente a essa estratégia de adequação dos ativos adquiridos à nova realidade da nossa companhia. Olhando agora o slide 18, podemos avaliar como foi o resultado financeiro da companhia em termos de EBITDA e lucro líquido. Claramente, a escassez hídrica gerou um resultado negativo em termos de EBITDA, tanto no trimestre quanto no ano, o que foi parcialmente compensado pela gestão, né, do nosso portfólio que foi apresentada anteriormente pela Clarissa. Além disso, em termos de lucro líquido, uma vez que tivemos o reconhecimento da incorporação, né, da S Operações, podemos verificar o resultado positivo apresentado ao redor de 431 milhões no trimestre e 551 milhões de reais olhando o acumulado dos 9 primeiros meses de 2021. No slide 19, podemos ver a condição do caixa da companhia, refletindo a gestão disciplinada, né, desse caixa, que serve como alavanca, né, para garantir a sustentabilidade do crescimento da companhia. Podemos observar que terminamos o trimestre com a posição de 730 milhões de reais no caixa, sendo que, levando em consideração os eventos de follow-on e a captação que fizemos de debêntures de mercado para os projetos de Tucano, chegamos, né, a um caixa em outubro acima de 2 bilhões de reais. Além disso, já estamos avaliando alternativas de financiamento para os projetos de Cajuína, sendo que nesse trimestre, além dessas captações, também tivemos a oportunidade de renegociar os covenants da quinta e da sexta emissão das debêntures de Tietê, trazendo, né, o novo patamar de alavancagem máximo para 4,5 vezes dívida líquida EBITDA. Dentro de um contexto desafiador, né, do mercado de capitais brasileiro, todas essas iniciativas comprovam mais uma vez, né, a reputação e a qualidade dos ativos da AES, né, que permitiram que, além de tudo aquilo que foi estruturado, que eu mencionei anteriormente, também a companhia pudesse trabalhar com captações junto a bancos de fomento como o BNB, de 24 anos, e também debêntures de mercado de 20 anos, né, que são as maiores para o setor de geração até o momento, de forma que a gente possa garantir a alavancagem para os produtos de crescimento ao redor de 80%, né, dentro do contexto dos novos ativos. Essa alavancagem garante, né, retornos altos, né, para o investimento realizado pelo acionista e também comprova ainda mais a qualidade dos nossos projetos. Retorno agora a palavra para a Clarissa para a conclusão da nossa apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Alessandro. Bom, estamos aqui chegando ao final de mais um ano de grandes desafios e realizações para a S Brasil. Estamos aqui trabalhando para ser a melhor escolha do cliente no Mercado Livre, oferecendo soluções resilientes, competitivas e responsáveis. E por que investir, né, na S Brasil? Bom, primeiro porque nós temos hoje um portfólio 100% renovável, sendo 40% geração eólica e solar dentro de um portfólio que se complementa. Nós agregamos 1,7 GB de capacidade renovável nos últimos anos, o que demonstra o nosso track record de crescimento. Temos mais 1,5 GB em portfólio pronto para serem contratados com novos clientes, buscando retornos acima de 12% real, em linha com tudo que fizemos nos últimos anos. Nós temos total confiança na nossa capacidade de entrega de produtos customizados, vis-à-vis o que fechamos recentemente em autoprodução e agora essa nova avenida com PPA em dólar. E para finalizar, sempre importante mencionar
o nosso DNA ESG. Então, além de sermos a única companhia AAA da América Latina pelo MSCI, nós temos reconhecimentos e notas bastante positivas nas demais agências de ratings de ESG, como a Sustainalytics, por exemplo. E tivemos recentemente o reconhecimento nas melhores e maiores da Exame. Nós fomos a única empresa do setor com nota 10 e uma das únicas 3 melhores avaliadas dentre as 782 empresas que fizeram parte desse processo. Eu chego aqui então ao final da nossa apresentação e abro para a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Lembramos que as perguntas recebidas pela plataforma de webcast e não respondidas nessa teleconferência serão respondidas posteriormente pela equipe de RI. Temos uma pergunta. Poderiam falar um pouco mais deste novo PPA e a questão da opcionalidade da entrega de energia? Haverá hedge para esse contrato em dólar? Obrigada pela pergunta, aliás, pelas perguntas, né, que a gente acabou juntando. Bom, então, contando um pouquinho desse novo PPA, ele é um PPA atrelado ao dólar, então o cliente paga no fim do dia o equivalente ao dólar da data, né? A opcionalidade que a gente se refere é o seguinte: estamos em negociação com vários clientes, então a gente fez a avaliação do preço desse contrato para ele caber tanto como um desenvolvimento em Cajuína, quanto como um PPA do ativo hídrico, tá? E aí a gente está avaliando a melhor alocação, se a gente mantém no ativo hídrico ou se a gente usa o nosso pipeline de ativo eólico e aloca para lá. Então, isso deve ser algo que é uma decisão que a gente deve tomar agora nos próximos meses, não deve demorar muito, e com qualquer novidade a gente manterá aí o mercado informado, e se a gente decidir pela alocação em Cajuína, a gente passa também os valores do CAPEX relacionados a esse projeto, né? Em relação ao hedge, como é que funciona? A gente estruturou esse produto de tal forma que ele não gera, que era uma preocupação dele gerar um derivativo embutido. O que isso significa? Significaria que a gente teria que marcar mercado aí esses 15 anos de PPA, o que seria bastante ruim, porque geraria uma volatilidade no nosso resultado. Então, não há esse tipo de tratamento, essa necessidade, então, de marcar mercado. Ele é uma receita em dólar, tá? Então, de maneira simplificada, se a gente falar que o dólar vai ficar flat nesses 15 anos, a gente chega aí a um retorno próximo ao mínimo que a gente vem trabalhando ali no que a gente chama ali no mid-teens, né? Se o dólar sofrer qualquer acréscimo acima aí de uma expectativa mínima de diferencial de inflação, isso vai agregando retornos adicionais para a companhia e, consequentemente, deixando a companhia confortável em ter essa receita de fato atrelada ao dólar. Obrigado. Boa tarde. Em quanto tempo a companhia espera colocar em operação o pipeline que aumentará a capacidade instalada para além de 10 gigawatts? Bom, a gente hoje estamos, como eu mencionei lá no comecinho da apresentação, né? A gente tem hoje uma capacidade instalada de 3,7 GB, estamos construindo mais 704, e isso nos levará, já em 2023, para 4,4 GB de capacidade instalada. Tá? Nós temos um pipeline hoje
de mais 1,5 giga que a gente pretende desenvolver agora nos próximos anos, até para usufruir do benefício dos subsídios, né, na incentivada. Lembrando que esse subsídio é válido para os projetos que entrarem em operação até 2025. Né? Nada impede que a gente siga adicionando pipelines, muito pelo contrário, a nossa estratégia é manter um estoque de pipeline confortável para que a gente possa montar produtos e ter um preço para entregar para o cliente, mas conforme a gente vai usufruindo desse pipeline, nós vamos adicionando novo pipe, o nosso time de desenvolvimento de novos negócios está sempre trabalhando e discutindo, já tem vários outros pipes em vias de negociação. Né? E temos também a avenida de M&A em paralelo acontecendo. Mas, enfim, esse pipe que a gente tem hoje, principalmente o eólico, né, esse 1 giga a mais, é algo que estamos trabalhando para colocar em operação até 2025. Obrigado. Quais os planos de crescimento da companhia? Algum projeto já encaminhado? Olha, eu acho que essa pergunta acaba sendo um pouco parecida com a minha última resposta, né? Então, a gente vem explorando bastante essa avenida de crescimento em Greenfield. A gente vê hoje uma janela de oportunidade bastante grande nesse mercado, em função dessa agenda ESG dos nossos clientes, e em função da questão do fim dos subsídios, né? Em paralelo, temos avaliado também alternativas de M&A, principalmente a nossa busca por esses projetos de M&A num ticket de 150 a 300 mega. Então, esse tem sido o nosso plano de crescimento, manter essas duas frentes em aberto, Greenfield e M&A. E agora, no Greenfield, a gente adicionou mais um produto, né, que é o que a gente mencionou. Autoprodução é um produto muito buscado pelos nossos clientes, que a gente vem fechando vários contratos, e agora com essa nova avenida que a gente acaba de abrir também do PPA em dólar. Boa tarde. Qual a expectativa da companhia com relação à necessidade de compra de energia no curto prazo? Até quando a companhia espera que a crise hídrica continue impactando nos resultados? Eu vou pedir para o Alessandro responder essa pergunta aqui sobre o nosso balanço, compra e necessidade de energia, e eu volto no final, caso haja alguma necessidade de complemento. Obrigada. Bom, basicamente, como a gente apresentou, né, a companhia já para o ano já entende tá bem equacionada, né, com relação à dinâmica do GSF, a estruturação das suas compras. O que a gente faz, além de monitorar efetivamente a evolução dos preços, é olhar para 2022, né, e como a Clarissa mencionou ao longo da apresentação, com o volume adicional de chuvas, que apesar de até o momento não ter melhorado, né, as condições de GSF, dado que a política hoje é aumentar o volume de reservatório, né, o que a companhia entende é que isso deve se refletir numa melhor condição de geração para o ano que vem. Então, o que a gente vem monitorando são as condições de preço para, eventualmente, se necessário, fechar posições com preços mais interessantes. Então, a companhia ela segue no nível de contratação hoje ao redor de 77% para os seus ativos hídricos. A entrada em operação dos projetos eólicos já previsto para o ano que vem cria um hedge natural adicional, né, para esse nosso portfólio. Então, na medida que a gente vende normalmente a P90, né, que é a garantia física, e gera a P50, essa geração adicional cria um hedge, né, natural para o nosso portfólio. Então, tendo em vista esse crescimento de geração eólico e tendo em vista a variação, né, do regime de chuvas e potencial situação de SF no que vem, a companhia segue monitorando as condições de preço para compor o seu portfólio. Então, entendemos que estão numa situação confortável e que agora é monitorar para ver a potencial evolução do mercado. Com muitas empresas e pessoas físicas investindo em energia solar, em determinado momento, qual seria a chance de ter uma sobreoferta de energia?
Vamos lá, eu acho que é uma boa pergunta, né? A gente está vendo aí uma busca muito grande por energia solar e eólica, né? Por ambas fontes renováveis, por fontes renováveis, né? No fim do dia. E segundo as nossas projeções aqui, como é que a gente avalia isso? Se a gente voltar para uma hidrologia normal, né? Voltando aí para o 90%, 100% da média histórica, a gente vê sim que pode ter um excesso de energia por volta do ano de 24 e 25, justamente por essa corrida que a gente está vendo pelos clientes para garantir contrato de longo prazo. Esse é um dos motivos, inclusive, pelo qual a gente só fecha contratos de fato de longuíssimo prazo, né? Então, assim, todos os nossos contratos têm um prazo, no mínimo, de 15 anos, de 15 a 20 anos, são os contratos que a gente vem fechando com os clientes. Tá? Mas, enfim, isso é algo que, se acontecer, de novo, aconteceria só numa hidrologia normal, é algo que o mercado se ajusta rapidamente, então poderia durar 1, 2 anos. Como vocês veem a questão de distribuição de dividendos? Bom, eu acho que eu posso tocar essa, Clarissa. Claro. Com relação à dinâmica de dividendos, né, a companhia historicamente é uma grande pagadora de dividendos. Né, então, nos últimos 10 anos a gente vem fazendo isso. A companhia é uma grande geradora de caixa também, né, então nesse contexto a gente consegue pagar ali aquilo que foi a nossa prática, né, ao redor de 100% do resultado em termos de dividendo. E o que a gente vem buscando fazer é exatamente avaliar, né, as condições do caixa, as condições dos resultados. Isso faz com que a gente, né, tenha como expectativa futura manter a nossa prática. Né? A ideia não é segurar recurso dos acionistas, né, que possa ser distribuído, obviamente alinhado com o tema de crescimento que a gente vem fazendo. Então, o tema de crescimento tem sido direcionado através do follow-on, através das captações específicas que foram mencionadas, né? Então projetos aí 80% alavancados. Então, na nossa visão, existe sim a possibilidade de seguir pagando um volume importante de dividendos, né, numa condição mais normal, digamos assim, de contexto hidrológico, de contexto de geração de caixa, que né, não é tão, não foi tão, não foi o que aconteceu, né, não é o que está acontecendo em 2021, mas no futuro a expectativa é que isso volte a ser o recorrente. Poderiam falar um pouco sobre o processo de curtailment na geração de Alto Sertão 2 e como vocês esperam que se dê o ressarcimento e, se possível, qual o montante financeiro em discussão? Obrigada. Obrigada pela pergunta. Né? Acho que, enfim, não sei se para todo mundo essa palavra é conhecida, mas a gente está falando do curtailment, né? Que é aquela atividade onde a geração eólica solar, enfim, onde a geração é cortada, o operador solicita que a gente corte essa geração. Eu vou pedir para o Carlos falar um pouquinho sobre esse assunto, Carlos, que é o nosso diretor, nosso vice-presidente de regulatório. Boa tarde a todos. Eu vou poupá-los de uma explicação muito longa e técnica sobre o curtailment ou constraint off, mas para a resposta, o que importa da resposta da tua pergunta, foi reconhecido agora pela ANEEL, por meio da resolução que foi recentemente editada, duas espécies de constraint off. A primeira, que é o energético, que é o constraint off em que não é por falta de demanda, e outro tipo é o constraint off elétrico, que é o por incapacidade do sistema de escoar. Então, assim, todos os geradores, nós inclusive temos os constraint off, temos razões diferentes em determinados momentos para a restrição elétrica, para a restrição do fornecimento. Então, no nosso caso, a gente tem a expectativa, com base no cálculo e apuração, de boa parte disso ser reconhecido para ressarcimento via sistema do elétrico, por conta de indisponibilidade do sistema. Dito isso, a questão também está sendo objeto de discussão da forma de reconhecimento
via discussão com a própria ANEEL. Mas, resumindo uma longa explanação aqui, indo direto ao ponto, o objetivo, a expectativa é que boa parte disso seja ressarcido via reparação pela ANEEL. Clarissa? Obrigada, Carlos. A Clarissa mencionou que vocês olham outros pipelines. Tem mesmo ainda? São bons? Obrigada pela pergunta. Sim, tem muito pipeline ainda disponível. Deixa eu pedir para o Bernardo Sassic, que é o nosso diretor de novos negócios, e pode dar uma visão melhor sobre isso. Obrigada. Boa tarde a todos. Sim, nós estamos desenvolvendo também projetos para substituir esses que estamos vendendo, né? Tanto eólicos como projetos solares, né? Projetos eólicos a gente está fazendo um apanhado no mercado para definir qual vai ser o melhor projeto em termos de fator de capacidade, impacto social, ambiental, e perto de nossos ativos para substituir Cajuína, uma vez que ela for toda vendida, né? E projetos solares a gente tem um desenvolvimento dentro de casa, né? A gente está hoje mais ou menos com 1 gigawatt de projetos solares já desenvolvidos. Estamos esperando aí a saída da regulamentação de projetos híbridos para poder juntar esses solares com os eólicos e até mesmo com as hidráulicas e conseguir, através de um menor pagamento de custo de conexão, uma tarifa mais competitiva, um preço mais competitivo para os nossos clientes, né? Então, apostamos muito nessa onda solar que vai acontecer, né, com esses projetos híbridos, né? De preço do CAPEX, o CAPEX solar tem variado muito ultimamente, não só pelo câmbio, mas pelo próprio preço dos insumos para a fabricação dos painéis. Essa volatilidade tende a acabar no médio prazo, e assim que isso voltar ao normal, vamos ter novos projetos aí com excelentes pipelines. Obrigada. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra à senhora Clarissa para as considerações finais. Bom, obrigada a todos. Queria agradecer mais uma vez a participação. A gente recebeu várias perguntas, algumas a gente não conseguiu responder agora, mas vamos responder depois por e-mail. E queria colocar aqui nós à disposição novamente, o time de relações para investidores, para qualquer outro esclarecimento necessário. Uma boa tarde para todos e um bom final de semana. Obrigada. Obrigada. A teleconferência da AES Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigado.